A mensagem que vamos compartilhar nesta manhã está no livro de Êxodo, capítulo 4, os versos 24, 25 e 26, e o tema é como enfrentar os conflitos na família. Como enfrentar os conflitos na família. Êxodo 4, 24 a 26, narra um momento muito diferente na vida e na família de Moisés. Quando a gente pensa na pessoa de Moisés, a gente pensa naquele grande líder, a gente pensa num homem que recebeu de Deus uma incumbência tão grande de tirar o povo do Egito, conduzi-los pelo deserto durante aqueles 40 anos e introduzi-los, né, naquele novo momento como nação. Mas esse texto, Êxodo 4, de 24 a 26, narra um momento crítico na vida de Moisés. Olha o que a palavra de Deus diz. O texto diz assim: numa hospedaria, ao longo do caminho, o Senhor foi ao encontro de Moisés e procurou matá-lo. Mas Zípora pegou uma pedra afiada, cortou o prepúcio de seu filho e tocou os pés de Moisés e disse: você para mim é um marido de sangue. Ela disse marido de sangue, referindo-se à circuncisão. Nessa ocasião, o Senhor o deixou. Estamos diante de uma história inusitada. Essa é uma história envolvendo a vida de Moisés, e nós temos muito pouca referência a respeito dessa história, porque ela aparece aqui apenas nesses 3 versículos. A gente não tem, assim, muita informação daquilo que aconteceu antes ou depois desse momento de conflito familiar. Ela está inserida dentro daquele drama da ida de Moisés em direção ao Egito, naquele envolvimento de luta com relação ao faraó, e no meio do drama do faraó, nós encontramos o drama de Moisés, encarregado por Deus de enfrentar aquele grande líder egípcio. Agora, Moisés vive um drama dentro de casa. A família do grande líder da história passa por uma crise e precisa resolver um conflito. Pois é. Então, o tema da mensagem desta manhã é como enfrentar os conflitos na família. A partir dessa história de Moisés, nós queremos compartilhar de algumas coisas que entendo serem muito importantes para a minha família e para a sua família também. Aprendemos algumas coisas interessantes a partir dessa história. Primeiro, nenhuma família está imune aos conflitos. Esta é a primeira conclusão que nós chegamos quando olhamos para essa história. Mesmo aqueles lares consagrados ao Senhor, aqueles lares que estão comprometidos em obedecer à voz de Deus, em servir ao Senhor, também são atingidos por conflitos. E o lar de Moisés é um exemplo desta verdade. No meio de uma viagem, obedecendo à voz de Deus, explodiu uma crise envolvendo o casal e o filho mais velho. Tinha o nome de Gerson. Seguindo a tradição iniciada com Abraão, todo filho deveria ser circuncidado. Essa era uma tradição dentro da cultura judaica, ainda é uma tradição judaica até os dias de hoje.
Talvez Moisés, ocupado demais com sua missão pública de resgatar um povo, esqueceu-se de sua missão familiar, de resgatar seu filho. Nós não podemos nos esquecer que os conflitos fazem parte da experiência humana. O problema não está necessariamente nas divergências que acontecem e nos conflitos que surgem no ambiente da família. O problema é quando nós perdemos o controle da situação. Quando os conflitos, eles acontecem e nos tiram do nosso equilíbrio. Nós devemos reconhecer a existência dos conflitos e, além de reconhecer a possibilidade de conflitos na minha família, na sua família, nós precisamos criar as condições necessárias para que os conflitos sejam minimizados e eles sejam superados. Não dá para não ter conflitos, mas dá para viver de maneira saudável, apesar dos conflitos. A presença de um conflito tão dramático na vida do grande líder Moisés nos mostra que lares comprometidos com Deus também estão sujeitos a passar por conflitos dramáticos. Muitos, no entanto, fazem como Moisés fez. Estão vivendo a vida sem resolver pendências. Ali havia uma pendência ainda não resolvida. E por isso o conflito explodiu na sua relação com Zípora, sua esposa. Tem muita gente fazendo assim, deixando as pendências acumuladas, escondidas, deixando as pendências, que a gente diz assim, olha, debaixo do tapete, não é? Mantendo as dificuldades, as pendências escondidas, ou às vezes negligenciando as pendências, sem resolvê-las de maneira adequada, e isso certamente, em algum momento, vai gerar um conflito. Agora, em meio a essa história, há uma expressão que me causa arrepios, porque no verso de número 24, a Bíblia diz assim: numa hospedaria ao longo do caminho, o Senhor foi ao encontro de Moisés e procurou matá-lo. Deus procurou, no meio daquela trajetória, procurou Moisés para matar. Deus desejou matar Moisés por causa de sua negligência como pai. Deus havia chamado Moisés para uma grande missão. Deus estava confiando a Moisés a libertação do povo de Israel do Egito. Mas na matemática de Deus, não existe missão mais importante do que cuidar da família. E nesse momento, quando Deus percebe que havia uma negligência de Moisés com relação à circuncisão de Gerson, a Bíblia diz que Deus foi ao encontro de Moisés e procurou matá-lo. Deus o mataria. Deus acharia um substituto para a missão de livrar o povo lá do Egito. Deus tem os seus meios, os seus planos, Deus tem as suas possibilidades, Deus tem em suas mãos os recursos. Deus tinha Moisés. Mas nesse momento, entre ter uma pessoa negligente e ter uma pessoa comprometida, Deus não consegue manter uma relação permanente de missão com alguém que seja negligente. Por que eu digo que me estremece essa expressão bíblica?
Porque, queridos, quantos pais estão sendo negligentes? Quantas mães estão sendo negligentes no cuidado com os seus filhos? Se Deus nos encontrasse no meio do caminho, como naquele momento encontrou-se com Moisés, será que Deus estaria satisfeito com o tipo de liderança que temos exercido dentro do nosso ambiente familiar? Ou a gente tem, como Moisés, negligenciado nossas responsabilidades, temos negligenciado aquilo que Deus espera que nós façamos? Deus está incomodado com lares destruídos. Deus está incomodado com essa desarticulação na vida familiar. Por isso, Deus vem intervir na família de Moisés. E diz a palavra de Deus que Deus não vai poupar providências a fim de ajustar as relações no ambiente da família. Mas existe uma segunda importante lição que aprendemos com esse texto. Além da lição de que nenhuma família está imune aos conflitos, nós precisamos nos lembrar que os conflitos podem surgir de fontes diferentes. Boa parte de nós consegue superar os conflitos, ou não consegue superar os conflitos, por não entender as suas fontes, de onde vêm os conflitos. E aí eu queria convidá-lo a considerar essa realidade da família de Moisés, para entender que os conflitos eles podem surgir de fontes diferentes. Primeiro, os conflitos podem surgir por causa das nossas diferenças, por causa das diferenças individuais. Vamos lá. Zípora era uma mulher midianita e vivia sobre o teto e as ordens de seu pai Jetro, enquanto Moisés era um nômade, vivendo longe da família e do seu povo. Zípora não era monoteísta, ela não adorava o Deus dos hebreus, embora o respeitasse, como fazia seu pai. Enquanto Moisés tivera um encontro pessoal com o Eu Sou, que lhe deu uma missão que mudaria completamente os rumos de sua vida. Zípora era uma dona de casa, enquanto Moisés era um líder político. Zípora vivia para os filhos, enquanto Moisés vivia para o povo. Zípora e Moisés eram pessoas muito diferentes. Origem diferentes, propósitos e vida distintos, assim como são todos os maridos e todas as mulheres de qualquer época e em qualquer lugar. Eu tenho certeza que enquanto eu estava aqui descrevendo as diferenças de Zípora e de Moisés, você ficou pensando nas diferenças que existem entre você e a sua esposa. Ninguém é igual a ninguém. E é por isso que os conflitos surgem. Os conflitos surgem porque nós somos diferentes. Nascemos em famílias diferentes. Fomos criados de maneira diferente. Construímos expectativas de vida diferentes. E é impossível duas pessoas distintas conviverem debaixo do mesmo teto e não sofrerem conflitos vez por outra. Uma família é um palco de conflitos, exatamente porque todos os membros da família são diferentes em si mesmos. Essas diferenças, elas, ao invés de serem ignoradas, elas devem ser respeitadas, elas devem, mais do que isso, serem cultivadas, estimuladas e valorizadas. Sabe por quê? Nós somos únicos e fomos criados por Deus assim. Essas nossas diferenças, elas nos distinguem,
As nossas diferenças é que dão beleza à vida. Imagina se todo mundo fosse igual. Imagina se você, marido, fosse exatamente igual à sua esposa. Se você, esposa, fosse exatamente igual ao seu marido. A vida seria um tédio. Por isso, querido, ao invés de ignorar as diferenças que existem dentro da sua casa, o importante é você estimular as diferenças, respeitar as diferenças, valorizar as diferenças e aproveitar o melhor um do outro, para que possam, ao invés de gerar conflitos por causa das diferenças, vocês possam gerar um ambiente abençoado e feliz. Numa espécie de retrato de muitos lares, a ansiedade de Zípora diante da passividade de Moisés acabou gerando uma explosão, uma crise, um conflito naquele relacionamento. Diante da realidade das diferenças, nós precisamos aprender a conviver com elas, e isso vai ser muito importante para a minha e para a sua família também. Em segundo lugar, os conflitos podem surgir pela falha do cumprimento dos papéis dentro de casa. Moisés não estava cumprindo o seu papel. Ainda não tinha circuncidado Gerson. A circuncisão era uma tarefa para os pais. E aí, diante daquele quadro, diz a palavra de Deus que Zípora teve que cumprir o papel do marido. Diz a palavra de Deus que ela pegou uma pedra afiada para circuncidar o seu filho Gerson. Dentro do ambiente familiar, há tarefas específicas para cada um. E quando cada um cumpre a sua parte, não há sobrecarga sobre ninguém. Há maridos que apenas cumprem um dos seus papéis, o papel de provedor, e esquecem de outras provisões, como a coeducação dos filhos, o suporte emocional dentro do ambiente familiar. Maridos, deixa eu falar uma coisa para vocês aqui no pé do ouvido. Você é líder de uma família. Você não é dono de um chiqueiro. Porcos, a gente coloca comida e ração e não precisa dar mais nada, porque comida é suficiente. Família não. Dentro de casa, não é só botar dinheiro e pronto. A gente precisa participar muito mais. Então, fica a dica. Cuidado para você não ser apenas o provedor financeiro da sua casa, que na verdade hoje nem sempre o marido é o único provedor financeiro da casa. Cuidado para você não se limitar apenas à provisão financeira. Existem outras provisões que também são necessárias dentro do ambiente familiar. Do outro lado, há esposas que trabalham apenas em casa, mas não fazem da sua casa aquele lugar onde o marido sonha em voltar depois de um dia de trabalho. Mulheres, há papéis que cabem unicamente a você e só a você. E é bom que seja só você mesma. Cuide para que o ambiente da sua casa seja um ambiente tão agradável que o marido fique contando os minutos no final do expediente para poder voltar para casa correndo. Porque ele sabe que vai encontrar um ambiente agradável. Ele sabe que vai encontrar um ambiente abençoador. Há filhos que querem ser amados, mas nunca lembram de amar. Que querem ser aceitos, mas têm uma imensa dificuldade de aceitar os seus pais como são. Os filhos também têm papel importante dentro do ambiente familiar. Moisés não deveria esperar Zípora entrar em ação para circuncidar a Gerson. Ela não entendia desse negócio. Ele deveria ter feito a sua função. Mas Zípora, de outro lado,
não deveria humilhar Moisés por não ter feito o que ela esperava. Ela não precisava agir com tanta impetuosidade naquele momento. Mas, em terceiro lugar, os conflitos podem surgir por causa do pecado. Moisés estava pecando ao negligenciar o seu dever diante do seu filho, deixando de circuncidá-lo. Omissão também é pecado. Existe o pecado da ação, mas existe também o pecado da omissão. Conviver pacificamente diante do pecado tem sido a causa de muitas famílias estarem devastadas. Eu quero mencionar 3 categorias de pecado que têm feito muitas vítimas no ambiente da família. Primeiro, o pecado do desinteresse pelo bem-estar do outro. Eu vou repetir. O pecado do desinteresse pelo bem-estar do outro. Uma família em que cada um está preocupado apenas com o seu próprio bem-estar, que se interessa apenas em si mesmo, no seu sucesso, no seu gosto, impondo as suas vontades, está prestes a se destruir. A indiferença é uma arma terrível, apontada para o coração. E quando nós não temos interesse pelo bem-estar do todo, quando nós não temos interesse pelo bem-estar da esposa e dos filhos, ou quando nós não temos o interesse pelo bem-estar do marido e dos filhos, ou quando nós, como filhos, não temos interesse pelo bem-estar dos pais e dos irmãos, quando nós não temos o interesse pelo todo, o egoísmo entrou em cena, e o egoísmo destrói a comunhão. O egoísmo acaba com a relação familiar. Então, o desinteresse pelo bem-estar do outro é um pecado que precisa ser evitado. Segundo, o pecado da mentira. A mentira destrói a confiança. E a quebra da confiança destrói o relacionamento. Sempre que eu tenho oportunidade, eu digo para as pessoas que o relacionamento, ele está baseado na confiança. Mas a base da confiança é a verdade. A confiança sustenta o relacionamento, mas a base da confiança é a verdade. Se não há verdade, a confiança quebra. Não há confiança onde existe mentira. Viva de tal modo que você não precise se justificar. Viva de tal modo que você não precise inventar uma desculpa. Viva de tal modo que você possa ser transparente. A verdade é sempre o melhor caminho. Mas, terceiro lugar, uma outra categoria de pecado que tem feito muitas vítimas no ambiente familiar são os pecados da sexualidade. Esse talvez seja um pecado que tem sido devastador no ambiente de muitas famílias, porque ele envolve o desinteresse pelo sucesso da família e a prática de um sem número de mentiras. A infidelidade conjugal, a promiscuidade, a pornografia tem invadido muitas famílias. E eu queria desafiar você a preferir o padrão de pureza, de fidelidade, o padrão instruído pela palavra de Deus. Não vá na onda dos vendedores de ilusão. Deus apontou o pecado de Moisés. E diz a palavra de Deus que por conta do pecado de Moisés, da sua negligência, Deus intentou tirar a vida do grande líder. Se você está em falta como o grande líder do Êxodo,
Deus também, nesta manhã, está apontando para o seu pecado. Não deixe, querido, não permita que Ele toque na sua vida para purificá-la, porque quando Deus toca, a gente às vezes tem uma imagem um pouco glamurosa de alguns textos bíblicos e a gente não consegue enxergar a gravidade de alguns textos bíblicos. Deixa eu lembrar de um, por exemplo. Isaías estava no templo e ele teve uma visão da santidade de Deus. E a Bíblia diz assim: então voou para mim um dos serafins, que tomou uma brasa viva do altar com uma tenaz, e tocou os meus lábios, depois que Isaías confessou que o problema dele eram os lábios impuros, e tocou os meus lábios e disse: agora os teus lábios estão purificados e perdoado está o teu pecado. A gente olha esse texto assim, maravilhado, não é? Que coisa fantástica. Isaías confessou o seu pecado e Deus purificou o pecado de Isaías. Que bênção. Você já queimou o seu dedo lá no carvão na hora de fazer um churrasco? Assim, descuidadamente, você foi mudar um carvão de lugar, tal. Aí pegou numa brasa, ao invés de pegar num carvão apagado, pegou numa brasa e... Ai! Você já viveu essa experiência? A dor de queimar a ponta do dedo numa brasa viva, terrível, né? Logo cria aquela bolha, aquela coisa toda e tal. Agora, imagina uma brasa viva tocando os lábios, sensíveis, tocando os lábios do profeta. Imagina a brasa viva, queimando, criando aquela bolha. Às vezes a gente tem uma ideia glamurosa de determinados textos, mas a gente não para avaliar. Querido, quando Deus precisa tocar na nossa vida para purificar, a gente corre o risco de sofrer danos acima da nossa capacidade de suportar. Por isso, o melhor para a gente fazer é buscar ao Senhor em confissão, rapidamente. Por isso a Bíblia diz que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Arrependa-se e confesse e busque ao Senhor com urgência, porque Deus não está de olhos fechados às realidades daquilo que nós estamos fazendo. Mas por último, para terminar esse momento de reflexão, eu gostaria de fazer uma pergunta. O que fazer diante dos conflitos? Se os conflitos são inevitáveis, se os conflitos podem surgir de fontes diferentes, pelas mais diferentes situações, o que fazer diante dos conflitos? Como que a gente pode lidar com essa situação? Se o conflito tem desorientado sua família, eu quero, nesse último momento da mensagem, oferecer para você 5 sugestões que eu tenho certeza são muito importantes para que você possa vencer os conflitos, superar as dificuldades e permanecer com a sua família unida. Primeiro, nunca desista da sua família. Não desista da sua família em momento algum. Ainda que os conflitos surjam, não desista da sua família. A família é o seu patrimônio de maior valor. Alguns só entendem essa verdade depois que perdem. Há muita gente que negligencia suas responsabilidades, fica postergando soluções, e aí quando perde a família, aí bate no gabinete: pastor, o que eu vou fazer? Aí a gente não tem mais nada para fazer, porque já se feriram tanto, já se machucaram tanto, já se perturbaram tanto, que a gente já não tem mais nada para fazer. Querido, não desista da sua família. Segundo,
procure ajuda enquanto há tempo. Eu sei que tem muita gente que resiste à ideia de expor a sua vida. E tenta resolver os seus conflitos sozinhos dentro de casa. E aí, ao invés de melhorar, as coisas vão piorando cada vez mais. Não se esconda, meu querido. Não aceite uma vida familiar atribulada. Não se acomode a uma vida familiar mais ou menos. Nós temos na nossa igreja o Ministério de Família, que oferece auxílio para que você possa superar as suas crises e os seus conflitos. Nós temos discipulado familiar, temos entre nós aconselhamento, auxílio de várias maneiras, várias ferramentas que a igreja tem disponibilizado para abençoar a sua família. Por que nós temos todas essas ferramentas? Porque a gente tem consciência de que o conflito é inevitável, por tudo que eu já falei nesta manhã. A gente tem consciência de que essa ideia de que a família está num céu de brigadeiro, que a família não passa por dificuldade, isso não é verdade. Então nós temos ferramentas que queremos usar para abençoar a sua família e para que possamos amenizar os conflitos dentro da sua casa. Em terceiro lugar, viva em santidade. Não justifique o seu pecado por causa da negligência dos outros. Não se acomode. Não se deixe vencer pelo pecado. Não é porque os outros fazem que você pode fazer. Não é porque a família do seu colega de trabalho usa de determinados subterfúgios para poder incrementar a relação, que você também pode fazer isso na sua casa também. Nós precisamos usar filtros para permitir e para negar algumas coisas. Existem coisas que nós podemos trazer para dentro da nossa casa, mas existem coisas que nós não devemos trazer para dentro da nossa casa e para dentro do nosso relacionamento. Então, evite o pecado, viva em santidade. Em quarto lugar, ore por sua família. A oração pode mudar todas as coisas. Não se esqueça de orar pela sua esposa, pelo seu marido. Não se esqueça de orar pelos seus filhos. Não se esqueça de orar pelos seus pais, pelos seus irmãos. Cada membro da família precisa entender a responsabilidade, que a oração não é apenas responsabilidade de um ou de outro, mas é a responsabilidade de todos. E se todos estiverem envolvidos nesse ambiente de oração, certamente todos os membros da família vão encontrar recursos para superarem as suas crises e dificuldades. E por último, se for preciso, perdoe. Eu vou repetir. Se for preciso, perdoe. O perdão cura as feridas e nos livra de viver o dia de ontem. Tem gente que está preso ao dia de ontem, a história do que passou. Eu me lembro que no início do meu ministério, eu fui aconselhar um casal e a esposa disse: pastor, como o senhor não nos conhece, deixa eu apresentar a família para o senhor. E ela começou a descrever todas as crises de 19 anos de casamento. Crises que eles enfrentaram na lua de mel, crises que enfrentaram com 3 meses de casados, e todas as crises tinham data, hora e local. Porque nós estávamos na casa da minha mãe, ele fez isso, isso, isso. Nós estávamos viajando, ele fez isso, isso. E ela tinha tudo registrado na sua memória. Todas as crises, e 19 anos de casado,
tudo registrado na sua memória. E depois dela fazer todo o apanhado de tudo que eles haviam partilhado durante 19 anos, ela disse: e aí, pastor, o senhor pode ajudar a gente? Eu disse: minha irmã, eu posso te ajudar antes de ajudar a sua família. Porque se a irmã não curar as feridas de 19 anos do seu coração, se a irmã não curar as suas memórias, certamente vai ser muito difícil resolver os problemas do seu relacionamento. Às vezes a gente acha que o problema do nosso relacionamento está no outro. O problema do nosso relacionamento está naquilo que o outro fez. Às vezes, o problema está em guardarmos o dia de ontem e transferirmos o dia de ontem para o dia de hoje. O dia de ontem não pode alterar a nossa vida e as nossas decisões no dia de hoje. Porque se nós permitirmos que o dia de ontem defina o nosso presente, certamente ele há de definir também o nosso futuro. Por isso, se for preciso, perdoe. Então, 5 recomendações que podem nos ajudar a vencer os conflitos. Não desista da sua família, procure ajuda enquanto há tempo, vive em santidade, ore por sua família e, se for preciso, perdoe. E certamente, essas coisas não vão impedir que haja conflitos. Os conflitos vão surgir porque são inevitáveis, mas eles vão nos ajudar a vencer os conflitos e a permanecermos juntos para a glória do nome do Senhor. Que Deus abençoe, querido, a sua vida e a sua família. Graças a Deus porque Moisés e Zípora superaram aquele conflito. Atravessaram por ele, superaram e continuaram firmes, vivendo os propósitos do Senhor. Isso significa que eu e você também podemos superar os conflitos da nossa vida familiar, para que continuemos andando na presença de Deus e fazendo a sua vontade. Eu gostaria de convidar você para um momento de oração. É possível que enquanto eu estive aqui falando sobre como vencer os conflitos na família, você esteja aí pensando: ah, pastor, porque o senhor não sabe os conflitos que estão aqui na minha casa. É possível que eu esteja, nesse momento, entrando numa família onde haja conflitos. E eu tenho certeza que a mensagem desta manhã, ela alcançou a vida de muitas famílias que precisam ter conflitos solucionados. Queridos, ao invés de nós ignorarmos o conflito, ao invés de nós negligenciarmos o conflito, é tempo de resolvê-los. E a gente resolve colocando os nossos conflitos diante do Senhor. Então eu queria que você, agora nesse momento de oração, desse as mãos aí na sua casa, segura na mão do seu marido, segure na mão da sua esposa, segure na mão dos seus filhos. Esse momento é um momento de oração, é um momento de comunhão da família, é um momento de reunir a família nesse tempo de oração para dizer: Deus, nós somos uma família normal e nós enfrentamos conflitos porque nós somos gente, nós somos diferentes, temos as nossas preferências e isso às vezes faz com que a gente se arranhe aqui em nossos gostos, mas a despeito das diferenças, nós queremos andar juntos. Então, Senhor, ajuda-nos para que possamos superar todos os conflitos e possamos caminhar de uma maneira que agrade ao teu coração. Vamos orar? Feche os seus olhos. Ó Deus bendito, nosso Pai. Esse momento, ó Deus, é um momento em que muitas famílias estão reunidas em oração. Muita gente de mãos dadas. E nós queremos pedir, Deus, em nome de Jesus, que o Senhor abençoe esse marido, que quem sabe, ó Deus, está ofendido, amargurado, ressentido, por conta de palavras que ouviu nesta semana, que trouxeram feridas ao seu coração.
Ou quem sabe, ó Deus, seja essa esposa que está com seu coração amargurado, ferido, porque situações de crise chegaram na sua casa, conflitos alcançaram esta família. Nós queremos pedir, Deus, em nome de Jesus, que pelo poder da Tua presença, as crises sejam vencidas e os conflitos sejam superados. Quem sabe, ó Deus, haja conflito entre pais e filhos, por palavras que foram ditas com agressividade. Nós queremos pedir, Deus, em nome de Jesus, que esse momento seja momento de restauração, que seja momento de perdão, que seja momento, ó Deus, de confissão, que seja, ó Deus, este momento, um tempo de lares serem refeitos, laços serem refeitos, ó Deus. E nós queremos pedir em nome de Jesus, que esse seja um tempo da ação poderosa do Senhor na vida da família. Toma, Deus, cada família em Tuas mãos neste momento. E que os lares reunidos, as famílias reunidas nesta manhã na presença do Senhor, seja, Deus, o lugar perfeito para esta intervenção poderosa do Senhor, trazendo harmonia, alegria e comunhão. Nós pedimos, Deus, que esse seja um tempo de restauração na vida familiar, em nome do Senhor Jesus. Amém, querido. Amém, queridos. Dê um abraço apertado na sua esposa, no seu esposo, nos seus filhos. Agora é o momento da família se abraçar. E depois desse culto, daqui a pouco você vai estar junto no almoço desta manhã. Viva esse tempo de comunhão, viva esse tempo de alegria, porque existe harmonia na sua casa. Desfrute desse tempo de comunhão, com alegria, junto com a sua família. Deus abençoe, querido. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua família. Que a graça bendita do Senhor continue conduzindo a sua casa. Que bênção, culto maravilhoso que Deus nos deu nesta manhã. Que Deus continue abençoando sua vida, que Deus abençoe sua família nesta semana, nas decisões que você precisa tomar, que você possa levar estas orientações que compartilhamos em seu coração. Eu gostaria de, nesse momento final do culto, pedir a você que, se você ainda não se inscreveu no canal da Primeira Igreja Batista em Brasilândia, vai lá, inscreva-se em nosso canal, vai ser muito importante, né? Além disso, dê um like para poder dizer que gostou desse momento de culto, desta mensagem. Compartilhe desse vídeo com outras pessoas, para que pessoas também possam receber esta mensagem. Vai lá no sininho, clica no sininho para que você possa receber a notificação dos vídeos, porque toda semana nós estamos colocando vídeos novos, e agora estamos no Café com Fé estudando o Salmo 23, então vai lá, porque todos os dias nós estamos colocando um vídeo novo no nosso canal, para que você possa ser abençoado, e nós cremos que esse tem sido um instrumento para abençoar a vida de muitas famílias. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe sua família, e às 19 horas estaremos aqui reunidos mais uma vez para juntos celebrarmos ao Senhor. Deus abençoe sua casa.